boa tarde, boa noite a todos. Temos uma presença ilustre, ilustríssima, que é do professor doutor Marlon Herbert Flora Barbosa Soares, mais conhecido como Marlon Soares, que além de ser um dos percussores aí do lúdico no ensino de Química, organizou o primeiro Jalequim. Então, gerar essa expectativa para o Level 5, vamos fazer uma série de entrevistas com organizadores e pesquisadores do lúdico no país. Né? Espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Marlon, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja bem. É um prazer estar com você aqui. Fala aí, meu povo e minha pova do YouTube. Eu sou velho, né? Então a gente não sabe conversar muito direito ainda, né, Eduardo? Que esse povo mais novo do YouTube, mas estamos aí felizes em pensar no Jalequim Level 5. Level 5 já, hein? Misericórdia. O tempo passa, a gente nem vê. Feliz e muito ansioso aí com o Jalequim Level 5, mas estão aí à disposição para a gente conversar, vai ser muito bom. Maneiro. É isso mesmo, né? O tempo passa, né? Quem diria que a gente ia chegar no Level 5, né? Para quem nunca ouviu falar no Jalequim ou ainda não participou, Jalequim 1, né? Foi organizado lá em 2014, lá na Universidade Federal de Goiás. Então, nós já estamos em 2021, então estamos tocando o barco aí. Marlon, vou fazer aqui a gente vai batendo papo, né? Eu vou fazer umas perguntas. Aquele estilo nosso. Isso, exatamente. Vou fazer aqui algumas perguntas, mais para a gente conversar e as pessoas conhecerem, né? Quem é o Marlon, como é que foi a trajetória, enfim, coisas mais bem informal mesmo, né? Então, a gente preparou agora, para essa série de entrevistas, 2 momentos. Então, certo. A gente tem um momento que é conhecendo o pesquisador e a gente tem um momento lúdico. Então, vamos lá, para a primeira pergunta. Pensando no momento conhecendo o pesquisador, pensando aí na sua trajetória, qual foi a sua primeira experiência com um congresso? Onde foi, como foi? Qualquer evento científico? Qualquer evento científico. Como é que você começou? Cara, o primeiro evento científico que eu fui foi um evento regional da SBQ de Minas Gerais. Isso lá nos anos de 1994. Então, pelo menos metade da galera do Facebook, do YouTube, não tinha nem nascido em 1994. Mas assim, eu fiquei muito entusiasmado com aquele ambiente. Sabe um ambiente de evento, né? Todo mundo já foi no evento científico, sabe o tanto que o ambiente é gostoso, né? Porque tanto de pessoas de vários lugares diferentes, de várias universidades diferentes. Você vê os ônibus. Na época de 94, você ficava vendo os ônibus chegar das universidades. Olha lá o ônibus da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nossa, olha lá o ônibus da Universidade Federal de Uberlândia, que era a minha, né? Olha lá o ônibus da Universidade Federal de Viçosa, que legal. Porque era um encontro regional de Minas. Em Minas quase não tem universidade, né? Exatamente. Na minha época tinha 12. Hoje já deve ter umas 20 federal lá em Minas, né? E aí, pessoal, eu fiquei embasbacado com aquilo, né? Aquilo me deixou... Nossa, mas é isso que eu quero pra mim. Né? Aquele pensamento que a gente tem quando quando começa a fazer mestrado, doutorado, é isso que eu quero para minha vida. Olha que ambiente legal, né? Isso aqui eu gosto demais. Beleza. E aí, agora eu tenho que, pro próximo evento, eu tenho que apresentar um trabalho, eu tenho que levar um trabalho, né, para o próximo evento. A minha graduação, eu fiz 2 iniciações científicas, né? Eu fiz iniciação científica em ensino de química e em química analítica. E aí, o primeiro evento que eu fui foi o Encontro Nacional de Química Analítica, primeiro evento com trabalho, né? Encontro Nacional de Química Analítica em Belo Horizonte, em 1995, onde eu apresentei o meu primeiro trabalho com determinação de cobalto. Olha, determinação. Olha só. Misericórdia. Muito bom. Foi até bom você comentar isso, porque aí a gente vai adentrar a próxima pergunta e vai especificar um pouquinho mais do lúdico, né? Porque você começa na analítica, sim, apresenta aí os trabalhos de cobalto, vai fazer mestrado na analítica, e aí a nossa próxima pergunta é como é que foi o seu primeiro contato com o lúdico? Como é que você pensou assim, bicho, eu vou fazer jogo para química, vou ser doutor nessa porra e ganhar dinheiro com isso? Como é que foi isso aí? Então, e aí lá em 95 eu também apresentei o primeiro trabalho na área de ensino, que foi na Associação Brasileira de Química, no Congresso da Associação Brasileira de Química. E aí eu falei, nossa, essa área é interessante, né? E aí foi meu primeiro ENEC, depois, em 1996,
Encontro Nacional de Ensino de Química em Campo Grande, 1996, onde eu ouvi a primeira palestra do Chassot. Falei, nossa, essa área é interessante, eu quero nessa área aí, né? E aí, lá em 1996, eu vi um trabalho da professora Parente, lá da Universidade Federal do Mato Grosso, sobre jogo. Só que não tinha, era só uma aplicação, não tinha teoria, não tinha referencial teórico, não tinha referencial metodológico. Ela fez um negócio que ela acreditava que dava certo. Eu falei, rapaz, esse negócio aí é interessante, né? Tem futuro. Tem futuro esse negócio aí. Aí eu fui continuando fazendo a graduação, fui fazer um mestrado em Química Analítica aplicada ao ensino, né, com corantes, esse tipo de coisa, mas sem esquecer os jogos, né, sem esquecer que era possível trabalhar com jogo, sempre trabalhando, sempre fazendo algum trabalhinho pequeno com jogo, alguma coisa assim. Eu falei, agora eu vou fazer uma tese em jogo. Né? Então, meu primeiro contato foi em 96, que eu vi que era possível, os trabalhos da professora Parente, da UFMT. E aí, eu cito isso na minha tese, né? Vamos dizer assim, que vocês falam que eu sou o pioneiro da área do lúdico, né? Sim, eu seria o pioneiro, Eduardo, quando você considera que eu trouxe referencial teórico e metodológico, entende? Sim. Mas, assim, na década de 80 e 90, sempre tinha um ou outro trabalho sobre jogo, mas sem referencial, sem a questão metodológica, sem um referencial de ensino e aprendizagem. Então, o que eu trouxe foi um referencial metodológico de ensino e aprendizagem para o lúdico. E nisso, de fato, eu fui pioneiro. Mas, assim, não fui o primeiro sujeito da face da Terra a publicar um trabalho na área de lúdico, né? Então, eu descrevi isso em alguns artigos, escrevi isso na minha tese, em algumas palestras, isso é importante dizer. Então, eu vi esse primeiro trabalho da professora Parente, na UFMT, e falei, isso é possível, só que é possível fazer melhor do que isso. Né? E fui mastigando isso com o tempo, né? Será que é possível melhorar isso? E depois do mestrado, falei, agora eu me sinto capaz de melhorar isso. Eu acho que é possível trabalhar o jogo numa perspectiva metodológica e numa perspectiva teórica diferenciada. Foi assim que eu tive o primeiro contato com o lúdico que me levou a desenvolver a tese de doutorado na área. E cá estamos tentando organizar o level 5 do Jalequim. Olha que história legal demais, né? Começa lá em 96 e a gente está aqui em 2021 gravando um episódio para o canal do YouTube do Jalequim Level 5. Você tem ideia? História, moçada. História. Então vamos para a próxima. Perfeito. Agora é uma coisa mais específica do Jalequim. Certo. Como é que foi organizar o Jalequim Level 1? Como é que foi, para quem está chegando agora, como é que foi isso? Os desafios, como é que foi o evento? Conta um pouquinho aí para a gente do Jalequim, para a galera ir se familiarizando com isso. Isso é uma pergunta importante, porque nós fizemos o primeiro Jalequim em 2004. Eu fui coordenador geral, a Niwara foi a minha coordenadora adjunta e você participou ativamente da organização também. Você não foi o coordenador geral, mas você participou ativamente da coordenação geral também. Mas é importante que todos saibam, né, quem está vendo os canais aqui, que quando a gente começou a trabalhar com lúdico lá em 2004, a gente apanhou mais do que tapete no arame, né? Você participou desse crescimento do lúdico no país, né? Defendi minha tese, você foi trabalhar comigo no mestrado, no doutorado, e a gente apanhava demais, porque as pessoas tinham um preconceito muito grande com a questão relacionada ao lúdico. Por quê? Foi difícil as pessoas começarem a entender que a gente tinha referencial, né? Que a gente partia de um referencial, que a gente partia de um método, e as pessoas ainda enxergavam com desconfiança. Não, é o pessoal que faz joguinho, só faz joguinho. As pessoas não entendiam que a gente já estava trabalhando com referencial e estava aprofundando essa questão. Então as pessoas têm que entender que 2014 foi o resultado de uma luta. A gente lutou para chegar em 2014 e fazer um evento para poder falar para as pessoas, olha, a gente está fazendo um evento científico em 2014 porque a gente quer mostrar que a gente é sério, que a gente não tá, a gente gosta de jogar, a gente gosta de se divertir, mas o lúdico para o ensino é uma área de pesquisa importante. Tem resultados importantes, utiliza métodos diferenciados e tem referenciais diferentes aumentando com o tempo. A gente queria mostrar isso. As pessoas têm que entender que 2014 foi o início de um pensamento tipo assim, gente, a gente precisa mostrar o que a gente faz. E é importante dizer que quem disse isso foi você, em 2013, lá na UFOB, né? Marlon, a gente precisa mostrar o que a gente faz. Né? E eu sou muito grato àquela ideia inicial sua em 2013, a gente precisa mostrar o que faz. E dessa pergunta sua, surge o Jalequim em 2014, né? Que eu lembro que você estava muito preocupado, Marlon, a gente está fazendo coisa demais, as pessoas não estão sabendo o que a gente está fazendo, né? Então, muita gente está crescendo demais, a gente precisa ter um ambiente onde a gente mostre os direcionamentos do lúdico no país, né? Foi aí que surge o Jalequim. Engraçado, então, Marlon, só interrompendo assim, você falar nisso, porque essa inquietação de 2013
ela surge em 2012, no ENEC em Salvador, idade de trabalhos de jogos, um Omadic, aquele negócio, muita coisa, e aí você olhava os trabalhos, assim, claro que tinha, né, muitos de outros lugares, mas 70% deles eram do Centro-Oeste. E olha que, no meu caso, eu ainda era professor em Barreiras, não era professor da UNB ainda. Então, ou seja, eram seus, da Niuara, e da galera que já tinha ido para os institutos federais, para os próprios campos avançados, como Wesley, e como outras pessoas. Então, assim, era muito trabalho do Centro-Oeste. Não tinha como a gente não pensar em coisas mais avançadas, como a criação de um evento, né? Então, aí quando você fala se teve dificuldade ou não teve muita dificuldade, tinha preocupação. Qual que era a preocupação? Nossa, será que a gente vai ter trabalho suficiente para mostrar um direcionamento na área, né? Um princípio epistemológico, né? Um princípio pedagógico? E tivemos vários trabalhos do país inteiro. A palestra de abertura, para quem não sabe, foi a professora Kishimoto, Shizuko Kishimoto, que todo mundo cita em algum momento da sua vida que trabalha com lúdico, né? E ela entrou na vibe do pessoal, né? Ela se vestiu, se travestiu de máscara e deu uma palestra muito boa, se divertiu bastante. Inclusive fez o prefácio do livro de didatização lúdica pra gente, onde tem vários capítulos da área do lúdico, né? Então, eu não tive muita dificuldade em fazer o evento. Eu tinha muita ansiedade, né? A gente ficou ansioso, né? Não, será que a gente vai receber muita inscrição? Será que a gente vai receber muito trabalho? E eu acho que foi ótimo o primeiro Jalequim. Foi o número de trabalhos Claro que eu não vou lembrar assim de cabeça, mas assim, foram quase 250 inscritos, 251, 252 inscritos, e tivemos aí quase 40 trabalhos completos e uns 90 resumos. É muita coisa, né? Era muita coisa para 2014. Ou seja, já existia muita gente trabalhando com o lúdico e precisava de um lugar para apresentar seus trabalhos. Por quê? Porque os eventos ainda consideravam o lúdico como um material didático, como uma parte de material didático. É material didático? É. Mas hoje eu acho que é muito mais, é uma área. Sim. É uma área de pesquisa, assim como é a experimentação, assim como são as tecnologias digitais, assim como é a CTS dentro do ensino de química, né? Então é uma área que hoje as pessoas entendem como uma área. Grande parte dos pesquisadores já enxergam o lúdico como uma área. Mas até 2012, 2013, a gente sofria muito para as pessoas não entenderem. Então, a partir de 2014, com um lugar para chamar de nosso, o Jalequim é um lugar para chamar de nosso, a gente passou a ter os lugares onde as pessoas podiam publicar seus trabalhos a partir de um referencial teórico metodológico. A preocupação que a gente teve era, tem que ser trabalhos de pesquisa, no máximo relatos de experiência. Não é qualquer coisa mais, não é qualquer trabalhinho mais que vai passar como um trabalho que vai ser publicado no Jalequim. Né? Marlon, indo nessa mesma direção aí, assim, ainda falando do Jalequim e tal, o que você espera, assim, das futuras discussões sobre jogos, sobre lúdico, né? Para onde que isso vai caminhar? A gente fala muito nesse desafio de 2014, que era ter esse lugar para chamar de nosso, mas e agora? Para onde que ele vai, né? Para onde que essas discussões vão caminhar? Pensando que a gente está saindo de material didático para uma área, enfim, o que você espera aí? Cara, eu vejo o seguinte para os próximos anos, né? E eu fui observando isso no Jalequim 2, em 2016, depois no 3, em 2018, no 4, em 2021. Eu fui observando, primeiro, um crescimento na questão relacionada a referenciais de ensino e aprendizagem. Quer dizer, existe um crescimento, mas isso não vai parar de crescer. Vão aparecer outros referenciais de ensino e aprendizagem e vão aparecer aprofundamentos. Vou te dar um exemplo. Nós trabalhamos numa perspectiva piagetiana. Acabou? Tem coisa demais ainda. Tem coisa demais dentro da teoria piagetiana que pode ser desenvolvida em relação com o jogo. A gente está engatinhando ainda na teoria piagetiana, né? A minha tese foi baseada numa teoria piagetiana, mas ainda era superficial. Com o tempo, a gente foi aprofundando e a gente está vendo que é possível fazer muito mais coisa ainda dentro da própria teoria piagetiana. Por exemplo, a gente já entende que o jogo tem uma ótima capacidade de assimilação dentro da teoria piagetiana, mas a gente ainda não entende o processo de acomodação do jogo. A gente ainda não entende completamente. A gente sabe que acomoda, a gente está enxergando que acomoda, mas a gente não tem o aprofundamento necessário para entender como é que é o nível de acomodação do jogo
dentro da estrutura cognitiva do sujeito. Isso falando de Piaget, né? Futuramente você deve entrevistar o Hélio, que vai falar sobre a questão vigotskiana, mas falando de Piaget, a gente está ainda colocando numa escala de 0 a 100%, a gente está aí entre 15% e 20% do que pode ser explorado dentro da teoria de Piaget. Se isso vale para Piaget, Eduardo, vai valer para todos os outros referenciais teóricos relacionados a ensino e aprendizagem. Né? Então, quer dizer, para o futuro eu vejo aprofundamentos dos referenciais de ensino e aprendizagem. Outro caminho, referencial metodológico. Qual é o melhor método de pesquisa para investigar o lúdico? Então, a gente já está vendo que tem algumas características da pesquisa do lúdico que são próprias do lúdico. Né? Você só enxerga no lúdico. Por exemplo, né, a questão da avaliação. A avaliação não é uma coisa que aparece em um ou outro jogo. Não, a questão da avaliação está presente em qualquer jogo. Né? Ele tem uma capacidade de avaliação extremamente absurda. Isso a gente já entende hoje, que é uma parte metodológica do jogo. Você já tem que considerar que ele vai trazer um aspecto de avaliação. Então, isso já tem uma relação, um aspecto metodológico. Então, a gente acha que esse aspecto é uma característica do lúdico, do jogo. Então, se isso é uma parte, imagina outros tipos de métodos que podem aparecer para a pesquisa do jogo. Então, nós temos o quê? Um outro caminho metodológico. E, finalmente... Trabalho para 20 anos, né? Trabalho para 20, 30, 40, sei lá. E, finalmente, ainda temos o caminho epistemológico, de estudar o próprio jogo dentro do ensino de ciências. O caminho do jogo, da construção do conhecimento científico do jogo, dentro do próprio conhecimento científico de química, física e biologia. Tem diferenças, né? A gente está vendo que aplicar o jogo numa disciplina de geografia é diferente de aplicar o jogo numa disciplina de química. Aplicar o jogo numa disciplina de biologia é diferente da física, porque são epistemologias diferentes. E o jogo parece, então ainda precisa de estudo sobre isso, né? Parece se encaixar diferentemente em epistemologias diferentes. Isso aí é 100 anos de estudo. Então, eu entendo que seriam esses 3 caminhos básicos, né? Mas existem vários outros caminhos, né? Eu mesmo estou trabalhando com cultura lúdica, que tem a ver com epistemologia. Coisa demais, Eduardo. Coisa demais, né? Não, bom demais. Não, que conversa bacana, né? Vai ter muito material aí, muitas ideias para quem vai assistir e pensar na pesquisa do lúdico. E aí, dando sequência aqui, pensando nisso tudo que você já falou, o que você considera assim, que foi o maior desafio da sua carreira? Cara, eu diria para você que foi mostrar para as pessoas que o lúdico era uma área de pesquisa. Foi o maior desafio que eu tive na minha carreira. Eu imaginei que você ia dizer isso. Por quê, cara? Porque foi muito sofrido no começo, né? As pessoas não entendiam, né? Elas tinham um preconceito muito grande. Lá, esses trabalhinhos aí, não, o cara não desenvolve nada, né? Não tem conhecimento novo. O que é isso aí, né? A gente já tá num nível de trabalhar com formação de professor, num nível de trabalhar com CTS, num nível de trabalhar com a didática própria do ensino, o cara vem com o jogo. Então, o maior desafio da minha carreira foi mostrar para os pesquisadores do país inteiro, né, para todas as pessoas, que a gente trabalhava com uma proposta de pesquisa diferenciada, séria, que poderia sim mudar a sala de aula. E hoje a gente sabe que muda mesmo. E que ainda falta muita pesquisa para fazer mudar ainda mais. E que é uma área de pesquisa como outra qualquer, né? Uma área de pesquisa importante dentro do ensino de química, ensino de biologia, ensino de física, ensino de ciências como um todo. Então, acho que esse foi o maior desafio da minha vida. Assim, em alguns momentos a gente ficava muito triste pelo tipo de comentário que a gente ouvia, de parecer que a gente recebia. Né? Muito parecer preconceituoso, de revista. O primeiro parecer que eu tive num artigo de uma revista foi muito depreciativo, exatamente porque estava no começo, a pessoa não quis entender os aspectos relacionados ao lúdico. Ela não quis, ela simplesmente não quis. E foi muito difícil, foi um caminhar muito difícil. Mas hoje está muito mais tranquilo. As pessoas hoje já enxergam. Então, acho que isso foi um desafio que, não eu, mas nós todos do lúdico vencemos. Né? E estamos vencendo. Ou seja, nós estamos mostrando para as pessoas, olha, isso é uma área de pesquisa. Pode mergulhar. As pessoas hoje entendem isso. Pode ir que dá certo, né? Pode ir que dá certo. E eu fico muito feliz hoje isso. Né? Que a gente tem uma área de pesquisa que está ainda se consolidando. Bom se demais. Está se consolidando é porque começou a se consolidar, né? É verdade. E aí, pensando nessa vibe aí
da sua carreira, assim, o que você considera que você fez de melhor e o que você considera que você fez de ruim? Uma coisa que não deu certo, algo que você tentou e não gostou, enfim, algo que você considera que fez de ruim e algo que você considera que você fez de melhor até aqui. Cara, de melhor foi ficar aberto a novidades. Pensar que precisava diversificar. Então, eu acho que foi o de melhor que eu fiz na minha carreira até hoje, foi a necessidade de pensar assim, eu preciso diversificar, mas eu não posso diversificar sozinho. Eu preciso de mais pessoas para diversificar. Então, isso vale para todos os pesquisadores que estão em alguma linha de pesquisa, né? Então, eu sempre digo isso para todos os meus orientandos, a gente precisa diversificar, porque é a diversificação que tira a endogenia da área. O que é endogenia? Fazer as mesmas coisas as mesmas pessoas. Então, eu diria que o que eu fiz de melhor hoje foi pensar que a gente não tem que ser endogênico, que mais pessoas precisam fazer mais coisas pelo lúdico, coisas completamente diferentes. E isso torna a área muito melhor, né? Ela faz com que a área se desenvolva ainda mais. Então, eu diria que o grande avanço que eu tive como pesquisador foi pensar em diversificar. Não só internamente, né? Olha, por que vocês não fazem uns treinos diferentes? Pensa num negócio diferente para as dissertações e teses de vocês. Faz isso até hoje, né? Em todas as áreas. Mas, e especificamente em relação ao lúdico, eu achava que quanto mais pessoas estivessem trabalhando com o lúdico, melhor para o lúdico. Então, eu acho que esse é um posicionamento que eu acho que eu gostei de ter tido. Eu não vou ficar me elogiando, não, mas é verdade. E a gente que foi seus alunos também gosta, né? Exatamente. Você abriu espaço para todo mundo, né? Exatamente. A ideia é ótimo. Quanto mais gente... Então, eu acho que foi o grande acerto da minha carreira. Além de ter escolhido o lúdico, né? Sofri muito, mas além de ter escolhido o lúdico como principal linha de pesquisa da minha vida, ter diversificado, ter pensado na diversificação. E isso foi tão importante que levou ao Jalequim, né? Esse pensamento de diversificação, que não estava só em mim e estavam também em vocês, levou ao Jalequim. Isso quer dizer, isso é positivo. Agora, de negativo, cara, eu diria que é a crítica não fundamentada. O que me dá mais raiva é a crítica não fundamentada, é o que eu evito fazer. Pensando que a pergunta é o que você considera que você fez de ruim, né? Tipo, isso aqui, ter atirado para esse lado não foi legal, ter feito isso em algum momento lá da carreira não foi legal, sei lá. Ótimo. Ter orientado matemáticos. Vou explicar. Coitado do Marcelo, pô. Coitado do Marcelo. E tô orientando o Marcelo ainda, hein? Você tem ideia? Matemáticos, não fiquem tristes comigo. Sabe por quê? Porque a epistemologia da matemática é muito diferente das ciências. Muito diferente. Isso fez com que eu tivesse ter estudado triplicadamente. E mesmo assim não consegui alcançar tudo que era necessário para ter uma boa formação de um matemático. Então esse foi o erro que eu acho que eu tive na minha carreira, né? Ter orientado um matemático em questões relacionadas ao conhecimento de matemática. Então, como o programa que eu orientei é Educação em Ciência e Matemática, e eu peguei um matemático para orientar nas questões do lúdico, da robótica, com conhecimento de matemática, esse foi o erro. Eu não entendo de matemática. De ciências é mais fácil da gente entender. É mais fácil de você enxergar a biologia, é mais fácil de você enxergar a física, é mais fácil de enxergar a química, porque as epistemologias são próximas. Mas a construção do conhecimento matemático é completamente diferente. Hoje eu continuo orientando o Marcelo em nível de doutorado, mas não numa perspectiva de matemática, de conhecimento matemático, né? Eu continuo orientando ele no lúdico, na robótica, mas na perspectiva de formação de professores, que é uma coisa que eu domino. Então, eu diria, Eduardo, que o erro foi ter orientado numa área que eu não tinha domínio, que é a construção do pensamento matemático. Isso eu acho que seria meu erro. Entendi. Não, bom demais, esclarecedor. Marcelo não vai ficar chateado, não. Vai não, tanto que ele continua no doutorado, né? Apanhou igual tapete no arame no mestrado e continua no doutorado. E agora vamos para o momento lúdico, né? Agora a gente vai para algo mais legal, aqui não que essa parte histórica não seja, até para a gente conhecer um pouco mais do Marlon, né? Vocês conhecerem também, né? O profissional e essa pessoa fantástica que é o Marlon. Mas agora vamos para o momento mais descontraído dessa entrevista. Então vamos lá. Para o momento lúdico,
a gente já vai começar perguntando sobre um jogo antigo e um jogo novo que você gosta de jogar. Mas assim, antigo raiz e uma coisa mais atual. Ah, beleza. Mas vale para qualquer coisa, tabuleiro? Qualquer coisa que você gosta de jogar. Não que você falar assim, vou falar um jogo aqui novo. Não, que você faz uso. Que eu jogava, jogo e jogarei. Uma coisa exato, assim. Então vamos dividir em tabuleiro e game, né? Tá bom. Então, vou falar os dois antigos que eu jogava de tabuleiro e game e os dois novos que eu jogo de tabuleiro e game. Pode ser? Pode. De videogame? Beleza. Cara, eu sempre gostei de xadrez, né? Xadrez, tabuleiro de xadrez foi a minha paixão. Eu ensino para os meus filhos, ensinei para meu pai, ensinei para minha mãe, ensinei para meu irmão. Quando eu aprendi xadrez, eu acho que quando as pessoas falam que é o jogo dos reis, elas não estão enganadas. Não, realmente. Xadrez é um espetáculo, porque ele tem tudo. Ele tem diversão, ele tem raciocínio, ele tem ciência, ele tem todas as estratégias, ele tem tudo. O xadrez tem tudo. É uma coisa impressionante a quantidade de jogadas e coisas que você pode fazer a partir de xadrez. O xadrez era meu companheiro, né? Quando eu era infante. Não tinha internet, né, Eduardo? Não tinha celular, não tinha essas coisas. Sim. Então era xadrez. Xadrez eu diria que é o meu jogo de tabuleiro preferido. E foi o que eu comecei, o que me marcou bastante a infância. E em termos de videogame, foi o River Raid do Atari, né, cara? Só quem jogou River Raid do Atari, naquele negócio pixelado, que vai saber o quanto aquilo era divertido, né? Sem dúvidas. O quanto aquilo era nada. Eu não posso esquecer nunca, porque como eu gosto demais de jogo de corrida, né? O River Raid me marcou, mas assim, o que eu adorava mesmo era o Enduro, né? Enduro na chuva, à noite. À noite, neve, aquele negócio pixelado, né? O River Raid, então, foi o meu jogo de entrada no Atari. Então, me marcou. Mas o que eu mais gostava mesmo era o Enduro, que era jogo de corrida. Eu sempre adorei jogo de corrida. O que me leva à atualidade. O que eu jogo em termos de videogame na atualidade? Obviamente, Fórmula 1. Eu sou apaixonado em jogo de Fórmula 1. Né? Você lembra quando eu comprei a primeira vez o PS2, né? Você ainda estava... Lembra o PS2? O primeiro jogo que eu comprei de PS2 foi Fórmula 1, né? Porque eu gosto demais de jogo de corrida. E hoje eu adoro Fórmula 1. Eu tenho comprei o Fórmula 1 2020 e aquilo para mim é um espetáculo. Não tem nada mais envolvente e mais lúdico para mim do que jogar um jogo de corrida que simula as realidades de uma corrida. Você se sente dentro de uma corrida. Não tem nada mais imersivo do que isso, né? Do que um jogo... Agora que você é professor titular, pode comprar um cockpit. Já pensou? aí você tá em outro patamar. Eu tenho até vontade de comprar um cockpit desse, né? E um volante, colocar lá na sala. O problema é a patroa que manda em casa e que acha que aquilo não cabe em lugar nenhum da casa. Oh, meu Deus do céu. Tem um cockpit ali com sensor de movimento, aí você... Comprei um volantinho, eu comprei um volantinho, já me sinto dentro do negócio, imagina o cockpit. Então, e de tabuleiro, Eduardo, me fugiu o nome agora, mas é aquele de carta que você tenta adivinhar a frase que o outro diz. Como é que é o nome daquele jogo? Dixit. É o jogo que eu jogo com as minhas crianças hoje, o Dixit. Acho ele apaixonante. Sensacional. Jogo espetacular. Então o tabuleiro que eu jogo hoje muito com as crianças é o Dixit. Com as crianças, com a patroa, com os amigos que estão lá em casa, é o Dixit. Adoro o Dixit. Muito bom. Bom, essa pergunta aqui eu vou fazer porque mais pensando em quem não te conhece, porque é meio óbvio, mas a pergunta aqui, seguindo o nosso script, né? Você é torcedor? Você gosta de acompanhar algum time? Seja futebol, NBA, NFL, enfim, essa pergunta é meio óbvia, né? Porque eu já te conheço há muitos anos. Mas, enfim, responda para quem vai nos assistir. Cara, eu gosto muito de esporte. Sou um cara que gosta muito de esporte porque o esporte é uma manifestação do jogo, né? Diga de passagem. Ele não é o próprio jogo, né? Como a gente já estuda hoje, mas ele é uma manifestação do jogo, uma manifestação do lúdico em vários aspectos. Então, eu gosto muito de esporte.
Especificamente, eu gosto de 3 esportes, né? Futebol, claro. Gosto muito de futebol. Sempre acompanhei futebol desde criança. Gosto de ir no estádio. Sou corintiano. Torço pro Corinthians a long time ago. Né? Agora que eu tenho 47 anos, a gente nem lembra mais quando é que a gente começa a torcer para um time de futebol. Mas eu sou corintiano, roxo. Não como você, né? Essa sofrência toda por causa do Corinthians. Né? Eu não sofro tanto quanto o Eduardo sofre, viu, gente? Não sofro tanto quanto esse homem sofre, mas eu gosto de futebol e adotei, Eduardo, o Atlético Goianiense porque eu gosto de ir no campo. Então eu adotei um time regional para eu poder ir ao estádio. Então eu sou um sujeito que gosta de futebol no estádio. Né? Então, quantas vezes nós fomos no estádio aqui, né? Não, sem dúvida. Gosta, né? Aqui em Goiânia, a gente foi várias vezes. Eu gosto do estádio. O estádio me faz bem. Ir ao estádio, encontrar as pessoas, abraçar um sujeito na hora do gol que você nunca viu na sua vida. Né? Você nunca viu, gol, aí você abraça um sujeito que você nunca viu na sua vida. Então aquilo é um ambiente para mim sensacional. E como eu gosto de ir no estádio de forma muito frequente, adotei o Atlético Clube Goianiense aqui do estado de Goiás para eu poder ir no campo torcer. Agora, quando joga o Atlético Clube Goianiense e o Corinthians, não tem jeito, a gente tem que ir pro lado. Não tem jeito, não tem nem jeito de torcer pro empate mais. Gosto também dos jogos de basquete, NBA, gosto demais dos jogos de basquete, acho. E claro, né, o esporte que eu sempre fiz a vida inteira, que é o karatê. Gosto demais da arte marcial, karatê, que em alguns momentos ela tem até um grau de ludicidade. Muita gente acha que é muito violento. Não, gente, futebol é mais violento do que o karatê, acreditem. Sem dúvidas. Uma historinha rápida aqui, né, sobre essa história de sofrer pelo Corinthians, ir no estádio e falar com pessoas desconhecidas, né? Antes da pandemia, um ano antes, 2 anos antes, não me lembro agora, teve um jogo aqui, Corinthians e Vasco, aqui no Mané Garrincha. E aí levei a Cecília, né? E o Romero, então, a gente quem é corintiano tem um caso de amor e ódio com o Romero, né? Ele é muito útil ao time, mas é muito grosso, né? E aí, cara, eu sou daqueles caras que comentam, né? Eu fico narrando o jogo junto. E aí a gente no estádio lá lotado e a gente fala, e a gente lá torcendo, eu com a Sibeli, com a Cecília e tal, e toda hora eu falando essa porra desse Romero, esse cara ruim, não sei o que lá e tal. E tinha uma pessoa lá, várias pessoas, né, na minha frente, atrás de mim, só escutando, mas ninguém falou nada. De repente, bicho, o cara me mete um hat-trick no jogo. Aí quando ele fez o 3º gol, uma senhorinha olhou para trás, falou assim, fala do Romero agora. Bicho, eu não sabia onde enfiava a cara. Eu falei, não, hoje ele salvou nós, mas é ruim. Estádio é sensacional, né? Imagina, eu tô em Brasília vendo um jogo do Corinthians, cornetando o cara faz 3 gols. A mulher nunca tinha me visto na vida, olha para trás falando, fala do Romero agora. E o futebol tem várias manifestações do lúdico, né, cara? Em que esporte o time mais ruim pode ganhar? Nenhum. Costumo falar isso. Futebol é apaixonante porque é o único esporte que o pior time tem possibilidade de ganhar do melhor. Nada mais lúdico do que isso. Mas vamos prosseguir, que essa outra pergunta aqui é legal também. Fala um crush científico. Crush científico? Crush científico foi bom, né, cara? Isso. Cara, não a conotação de beleza sexual, um crush científico, algo que aquela pessoa, como a gente perguntou lá do primeiro evento, você estava falando que era legal aquele ambiente, né? Então, tipo, aquela pessoa que você falava assim, caracas, eu quero ser que nem essa pessoa. Né? Cara, assim, eu vou falar da área de ensino, né? Foi o cara que me levou para a área de ensino na primeira vez que eu o vi, que foi o Ático Chassot, né? O Chassot, em 96, foi apaixonante para mim, né? Foi um exemplo do que poderia ser uma área científica, né? E a palestra dele era muito lúdica. A palestra dele sempre foi muito lúdica. Tinha bastante... tinha e tem bastante conhecimento e tinha vários níveis de complexidade e ludicidade. Então, se eu tivesse um crush científico na área hoje, seria o Ático Chassot. Agora, eu admiro vários outros, né, cara? O crush científico é o Chassot, mas eu tenho admiração por vários outros, né? Na própria UFG eu tenho admiração pela professora Cristina, que eu trabalho com ela. Trabalhou muito tempo em prol do ensino de química, né? O próprio Eduardo Mortimer também, o próprio Wilson, né? Que é um cara que trabalhou a questão do CTSA. Eu tenho uma história com o Wilson que é muito importante ouvir, né? Quando eu entrei aqui na UFG, o tema que foi sorteado para a minha prova foi CTS. E em 2002, gente, estava começando CTS no Brasil.
E em 2000 eu dei a sorte de comprar o livro do Wilson na SBQ. E eu estudei o livro do Wilson para fazer a prova e passei no concurso por causa do livro do Wilson. E um dia eu tive a oportunidade, em 2007, 2008, em outro evento que eu não lembro quando, de conversar com o Wilson. Não, Wilson, você não é de ver que eu utilizei seu livro e passei na prova, né? E sou grato por isso. Ele pôs a mão no meu ombro e falou assim, então o livro cumpriu o seu papel. É isso que é importante. Olha que frase legal, né, cara? Então o livro cumpriu o seu papel. E é isso que é importante. Aí eu fiquei realmente muito grato por essas palavras dele. Então o livro cumpriu o seu papel. Olha que bonito isso, né? Bonito. Então, eu admiro vários, né, cara? Se a gente for pensar o tanto que esses pesquisadores mais antigos, no começo da área de ensino de química, sofreram em relação a iniciar uma área no Brasil, né, de ensino de química, aí tem vários para admirar. Só o crush científico. Exatamente. E aí, mas o crush mesmo é o Chassot. Meu crush científico na área seria o Chassot. Agora, em nível mundial é o Carl Sagan, né? Ah, sim. Carl Sagan. Em nível mundial é o Carl Sagan. Eu tenho todas as obras do Carl Sagan, trabalho com o Carl Sagan em termos de divulgação científica, sigo o Carl Sagan, tenho todos os episódios do Cosmos, né? E tenho o livro Cosmos da primeira edição. Então, em nível mundial, seria o Carl Sagan. Bom demais, excelente. E o que você costuma fazer quando você não está na UFG trabalhando, né? Olhando aqui agora, eu sei que você está lá na sua sala, né? Uhum. Olhando aqui no vídeo, você está aí na sua sala, no Lequal. Mas quando você não está aí, você está fazendo o quê? Olha que coisa legal. Eu gosto de jogar com os meus filhos. Eu gosto de lúdico, né? Então, o que tem de tabuleiro e jogo na minha casa é uma coisa impressionante. Então, eu gosto de jogar com os meus filhos, né? Eu gosto de jogar com eles. Eu tenho um filho hoje de 15 anos e uma de 8. Então, eles gostam de jogar porque eu gosto de jogar. Mas o Rodrigo já tem 15 anos? 15 anos. Tá do meu tamanho já, Eduardo. Tá do meu tamanho, cara. Você vai assustar. Você vai, não é possível. Menino? Você vai fazer assim, menino? Tá do meu tamanho. Do meu tamanho, Eduardo. Faz a conta aí. Tô fazendo. 15 anos. Você viu ele nascer, né? E tem uma de 8, que é a Rafaela. Eles adoram jogar. Tem vários jogos de tabuleiro, vários jogos de videogame. O Rodrigo, ele praticamente é sócio daquela página da internet que vende jogo, que me esqueci o nome por causa da Covid, né? Ele tem uma conta lá e fala dinheiro lá e vive comprando jogo e devolvendo jogo, compra jogo, devolve jogo, que esses meninos de hoje, eles é tudo esperto, né? Eles compram o jogo, não gostei, devolve o jogo, muito mais esperto que a gente, né? Steam. Fora isso, cara, gosto muito de ler, adoro ler, né? Não é só as questões relacionadas ao trabalho, não, porque a gente lê muito pro trabalho, né, Eduardo? Vários livros, vários artigos. A nossa função de ler como ofício de trabalho, ela é muito grande. Mas não, eu tô falando de ler em casa, literatura diferenciada daquela que a gente está acostumado. E, claro, ler gibi. Sou colecionador de gibi, eu gosto demais de gibi. Eu não sou um cara eu gosto da minha casa. Eu gosto da minha casa, né? Você que sempre me acompanhou. Não sou muito de sair. É isso que eu faço fora da UFG e gosto. E de vez em quando, obviamente, quando vocês me tiram de casa, um barzinho e um futebol, né? Que é bom também, né? Tá bom. Estádio, um churros, né? Pra quem não sabe, o Marlon gosta de comer churros no estádio, né? É um prazer, o prazer maior da minha vida no estádio, além de ir no estádio, é comer um churros no estádio. Agora, já que você tocou no assunto de ler o gibi, se você pudesse ser um personagem de desenho, HQ, anime, sei lá, você seria quem? Eu seria 2, pode ser 2? Pode. Pode Vou abrir essa exceção para você, né? É óbvio que eu seria o Homem-Aranha, como todo mundo já sabe, né? Quem chega na minha sala vê o Homem-Aranha espalhado para todo lado, né? A gente, quando estava lá, a gente está num prédio à parte. Para quem não sabe, hoje a gente está num prédio à parte do Instituto de Química, que é o NUPEC, né? Onde o Lequal fica. Mas quando a gente estava no Instituto de Química, nos prédios do Instituto de Química, a porta da minha sala era um Homem-Aranha, né? Então as pessoas no começo achavam aquele estranho, né? Em vez de ter só o nome, tem o nome e o Homem-Aranha. Eu gosto demais, se eu pudesse ser um super-herói, eu seria o Homem-Aranha. Mas depois você vai ficando mais maduro e hoje eu tenho vontade de ser o Sandman também. Né? Boa escolha também. Diga de passagem, né? Vai sair na Netflix daqui uns dias o próprio Sandman, né? Na forma do Neil Gaiman, né? Então eu seria o Homem-Aranha em primeiro lugar e hoje que estou mais maduro, o Sandman. Boas escolhas, muito bom. Realmente, né? O Homem-Aranha é um personagem à parte, né? É um personagem à parte e ele tem a liberdade do lúdico, né? A liberdade da ludicidade.
E ele é uma pessoa normal, que sofre, né? Que sofre, apanha, tem problema de dívida, tem um monte de coisa. Injustiçado, né? Um Injustiçado. moleque injustiçado. Não, Claro, ele Peter Parker, ele é... Se ele fosse brasileiro, ele ia ser fã do sertanejo universitário, por causa da sofrência, né? Certeza. Se o Peter Parker fosse brasileiro, ele seria adepto do sertanejo universitário. Mas bom demais. E o Sandman é o Sandman, né? Neil Gaiman dispensa qualquer comentário, né? O game é gênio. O cara Quem não leu o Sandman, pessoal, leiam o Sandman original antes da série começar. Antes da série. É verdade. Leiam o Sandman original. Não é um livro muito barato, né? Não é um HQ barato. Não é. Mas vale o dinheiro. Como você disse, agora que eu sou titular, eu comprei tudo original. Isso mesmo. Serve para isso também, né? Pô? Serve para essas coisas. Gasto com gibi. Beleza. Para finalizar nosso momento, assim, esse momento assim tão bacana, pensando nessa perspectiva do lúdico, para onde vai, para onde, né? Lá do começo, indica para a galera que está assistindo um trabalho, um livro, um artigo, qualquer coisa, mas que não seja seu, que é difícil. Não seja meu? Isso. Indica um trabalho do lúdico, sobre o lúdico, que não seja seu. Olha que interessante, hein, rapaz? Menino, que não seja meu. Pode ser. Pode ser artigo, pode ser livro, pode ser tese, pode ser dissertação. Um material, algo que foi produzido no lúdico que não tem dedo seu. Sem puxar saquismo mesmo, né? Eu gosto muito do seu livro. RPG e ensino de química. Mas aí tem dedo seu. Não pode ter dedo seu. Não pode ter dedo meu, cara? Não. Tá. Então eu indicaria o livro do Hélio. O livro do Hélio, o lúdico além do espetáculo. Na verdade, seria o primeiro trabalho que foge de Piaget, né? Trabalhando na perspectiva vigotskiana. Então, tem vários outros trabalhos importantes que vieram depois do meu e de outras teorias, mas o trabalho que pacta de frente com a questão piagetiana é um trabalho de Vygotsky, é o livro do Hélio, né? Então, se eu fosse pensar num livro diametralmente oposto à teoria que eu trabalho, eu indicaria o livro do Hélio, que é um trabalho do lúdico na perspectiva vigotskiana. Então, eu indicaria isso. Os outros que eu indicaria, alguém trabalha comigo. Não, mas é porque você vai é o ponto fora da curva. As outras pessoas que vão passar por aqui vão conseguir indicar facilmente. Você não, porque você orientou muita gente que escreveu trabalhos, passou pela sua mão, né? Então tem muitos trabalhos bons que eu indicaria que não são exatamente meus, já tem independência, né? Como não pode, então eu indicaria esse livro. A ideia é tentar pegar coisas diferentes, né? Indicaria o livro do Hélio, com certeza. É um livro bem escrito, tem relação com a dissertação e a tese dele, numa perspectiva vigotskiana, nova, diferente. Lembra aquela questão que eu falei no começo, lá, de diversificação, né? Então Sim. Tem estreita relação com a questão de diversificar. Eu indicaria o livro do Hélio mesmo. Para quem não sabe, Hélio Messeder Neto, hoje professor da Universidade Federal da Bahia, que tem um livro sobre o lúdico no ensino de química, além do espetáculo, alguma coisa parecida com isso, não tem de cor agora de cabeça, né? Mas é só você procurar, todo mundo acha facilmente. Além de ser um parceiro nosso, de estar com a gente nos Sim. eventos, enfim, sempre estar contribuindo, né? Uhum. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer várias pessoas que vão passar por esse canal, que estão trabalhando com lúdico, né? No país. Então, como a gente disse lá no início, é história, né? Uhum. Para ficar o registro da história. A gente já está chegando no level 5, daqui a pouco é level 10, perder essa história. Marlon, foi um prazerzaço conversar com você mais uma vez. A gente agradece demais, tenho certeza que vai ser sucesso esse primeiro episódio no canal do Jalequim. E é isso, gente, é para deixar um gosto de querer conversar com o Marlon lá no Jalequim Level 5, né? Lembrando que o Jalequim Level 5 vai ser em 2023, presencial, né? O Level 4 foi remoto, né, nesse ano, e a gente está bem ansioso para que a gente possa encontrar as pessoas de novo, poder ver os trabalhos de jogos, né, tete a tete, poder conversar com as pessoas, trocar ideia, enfim. E é isso. Então, Marlon, a gente agradece demais, foi ótimo, conversa
agradável demais, divertida, como tinha que ser, né? Para que as pessoas possam realmente ver, realmente, assim, conhecer um pouco da sua trajetória, ver quão fantástico, né? Foi sua carreira. Gostei demais, Eduardo. Foi divertido, né? Foi leve. A gente precisa fazer isso mais, né? Isso é um exemplo do quanto a gente precisa fazer isso mais para a nossa saúde mental. Né? Estou Exatamente. completamente relaxado e feliz depois dessa entrevista, desse bate-papo que nós fizemos aqui, porque é importante demais no mundo moderno hoje, no mundo contemporâneo, para a nossa saúde mental. Adorei, me diverti, ri demais e espero que vai ser sucesso. Os outros pesquisadores, os outros meninos e meninas que vão aparecer depois de mim aqui vão fazer mais sucesso ainda, que você sabe que eu sou assim, né? Você sabe que eu desejo para os outros mais sucesso do que eu tive, do que tivemos. Então, eu espero que todos os outros que estejam entrevistados tenham mais visualização do que eu. Vai ser sucesso.